As falsas doutrinas. São imensas as diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica. Vamos, baseados na Palavra de Deus, apontar as principais divergências. Primeiro é quando eles afirmam que Pedro é o fundamento da Igreja. A Igreja Católica ensina que é a única verdadeira e que fora dela não há salvação. Disse ser a verdadeira Igreja de Cristo fundada sobre Pedro, a rocha. O seu credo diz que ela é una, santa, católica, apostólica e romana. Como está lá em Mateus 16, quem encontrar pode ler, do versículo 16 até o 19. Baseado nessa passagem, a Igreja de Roma vai dizer o seguinte raciocínio. Quem achou aí? Mateus 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, ó filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí, por causa desse versículo. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele detém o poder de abrir a porta do reino dos céus. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma e toda a autoridade foi conferida a Pedro até os nossos dias através da linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo na terra. Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e as funções que a teologia católico-romana procura atribuir-lhe. Eles estão fundamentando isso, tá? Que Pedro é essa rocha, que ele tem o poder das chaves. A gente até ouve o pessoal dizer que quando chegar lá no céu, né, São Pedro vai estar lá na porta, né, com a chave na mão para abrir o portão. A gente já ouviu muito isso por aí, né? Que Pedro foi o primeiro bispo, então eles dão toda a autoridade a Pedro. Olha só, após a conversa que teve com Pedro, que o menino aqui acabou de ler, Mateus 16, do verso, menino, né? Do verso 16, do 16 até o 19, ao que os católicos atribuem o recebimento do papado por Pedro. No mesmo capítulo, a gente vai descer um pouquinho, versículo 22 e 23 vai dizer o quê? É o fechamento disso que a gente leu, fala aí. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha isso aí. Pedro tenta nesse momento aí dissuadir Jesus de seguir na sua obra redentora do homem, ao que Jesus responde imediatamente, dirigindo-se para Pedro, dizendo: Arreda, Satanás. Olha só, Cristo é a pedra que derruba todos os reinos. Daniel 2,34 vai dizer o quê? Outra pessoa já abre em Efésios 2,20, deixa aí na agulha. Outro, 1 Pedro 2,7. Vamos lá, galera, vamos interagir aí. Vamos abrir os textos bíblicos para leitura. Quem achou Daniel 2,34 vai dizer o quê? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou. Cristo é a pedra que derruba todos os reinos. Efésios 2,20, quem vai ler? Ah, é, né? 2,20. Edificado sobre a alicerce dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra testificante. Olha aí, é o próprio Cristo. Essas referências falam de Jesus Cristo, elas não falam de Pedro. Em nenhum momento Daniel não está se referindo a Pedro, Paulo não está falando de Pedro.
O próprio Pedro vai escrever lá em 1 Pedro 2,7, dizendo o quê? Quem achou? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É isso aí. Pedro foi um papa diferente. Se Pedro foi realmente papa, foi um papa completamente diferente daqueles que o sucederam. Pedro era financeiramente pobre. Atos 3,6 vai falar sobre isso. Quem vai ler? Atos 3, versículo 6. Outra pessoa já abre Mateus 8, verso 14 e 15. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas tenho lhe dou. Olha aí. No poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Mateus 8, 14 e 15 diz o quê? Outra pessoa já abre Atos 10, versículo 25 e 26. Mateus 8, 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e a menina em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Era a sogra dele, né? Então Pedro era casado. Pedro foi um homem humilde, não aceitava ser adorado. Atos 10, 25 e 26. Quem achou pode ler. Outra pessoa já abre aí Gálatas 2, de 11 a 14. Atos 10. Eu vi para Gálatas que eu não Tá. todo mundo, né? Todo mundo. Tá todo mundo sem Bíblia? Todo mundo sem óculos? Atos 10, 25 e 26. 5 e 6. Zé Roberto, cadê você? E aconteceu que entrando Pedro saiu Cornélio, recebeu-o e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, e eu também sou homem. Olha aí. Pedro foi um homem repreensível. Gálatas, lê aí. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha aí. Repreensível, né? Na ordem das colunas, o nome de Pedro não vinha em primeiro lugar. Se Pedro era príncipe dos apóstolos, como ensina a teologia vaticana, por que ele deveria aceitar a orientação dada por Tiago? Esse aí a gente não vai ler não, que é muito grande o texto, Atos 15, de 13 a 22. A Bíblia e a tradição. As verdades que Deus revelou acham-se na Escritura Sagrada e na tradição. A galera que veio da Igreja Católica aí conhece esse livro? Conhece. Lá no livro da tradição, parágrafo 4, artigo 870, diz assim: a tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Escritura Sagrada. Da tradição, parágrafo 5, artigo 887, diz assim: os católicos têm duas fontes de autoridade, a Bíblia e a tradição. O quarto concílio de Constantinopla promulgou e reconheceu a tradição e o concílio de Trento o sancionou. Quer dizer, tem a mesma autoridade que a Bíblia? Na verdade, isso não é dito explicitamente para o fiel da Igreja Católica, mas é inculcado porque fala que é a Santa Igreja Católica, né? Então é tão perfeita quanto a Escritura. Então o que a Igreja fala está embasado na Escritura e a gente não procura saber e vai levando assim. Não procura saber, não é? Exatamente. E vai levando assim. Acho que foi ano passado que o Klaus tinha colocado no grupo um vídeo de um padre. Lembra disso? O padre falando que a
A Bíblia é um livro da Igreja Católica, não foi? Ele explicando isso. Foi a igreja que criou esse livro e tal. Então a Bíblia, ela é um livro, e ainda falava até dos crentes, né? Ele falava assim, os crentes é que criaram, inventaram essa bobajada aí, né? De que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem toda a autoridade. Isso não existe, a autoridade é da igreja. Que inventou a Bíblia. Tá? Depois, se eu localizar esse vídeo, eu vou colocar no grupo para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Só voltar um pouquinho. Pode falar. Sobre Pedro, né? Tem um livro do reverendo Hernandes, que é Pedro, pescador de homens, que tem um capítulo só para falar desse Mateus 16, dessa polêmica da Igreja Católica com as evangélicas. E lá eu lembro que ele fala, além disso que a senhora falou, sobre o termo, tem esse jogo de palavras de Pedro e pedra. Só que no grego é só parecido, porque eu tinha até notado aqui que é Petrus e Petra. Então, assim, já começa aí que já é para você pensar sobre isso. Outra coisa, os pais da igreja, Atanásio, não fala disso, não fala de Pedro como primeiro padre, né? Não fala nada, isso foi uma coisa criada pela Igreja Católica. Romana. Houve até forjaram um documento que muito tempo depois foi declarado que era um documento falso, que colocava que uma linhagem, né, desde Pedro até o primeiro Papa, então, mas é o que Pois é, né? Para tentar consolidar aquilo ali, não é? É isso aí. Isso aí. De todas as suas palavras e atos, Cristo pôs seu selo de autoridade somente nas Escrituras, nunca citando as tradições, antes condenando-as, pois fazia o homem pecar contra Deus. Mateus 7, de 9 a 13, diz o que, gente? Marcos, desculpa. Marcos 7, de 9 a 13. Pode ler. Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Olha isso. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, tornando-se a ensinamento que passa de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Olha aí, vocês deturpam a palavra, né, para colocar do jeito que vai favorecer vocês, não é? Isso é coisa antiga, hein? Jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho. E eles nem, estou desconfiada que eles eram brasileiros, hein? É possível. Jesus chamou de bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que foi escrito a respeito de Jesus é suficiente. Tudo que está escrito. João 20, de 30, versículo 30 e 31, diz o quê? João 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que creias em Isso aí. A quem foi feita a maioria dos discursos pregados por Jesus? Ao povo comum, em linguagem simples, porque o povo comum de hoje não pode compreender esses discursos se a própria palavra nos ensina a inculcar nos nossos filhos. Está lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. A Igreja Católica ensina que a interpretação da Bíblia só pode ser feita por ela. Já a Bíblia ensina que a interpretação é daquele que lê. Atos 17, de 11 a 12, vai falar sobre isso. Ademais, Jesus não nos deixou sem um professor. 1 João 2, 27 vai dizer também o que, gente? Lê aí, 1 João 2, 27.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha aí. Os livros apócrifos. Quem já ouviram falar, sabe o que são os livros apócrifos? São o quê? São os livros que foram escritos no tempo do silêncio do Senhor. E mais o quê? Não entrou no cânon sagrado por quê? Porque não são considerados inspirados. Isso aí. Pode Não, falar. é isso mesmo, né? Porque não tem, Jesus não fala. Jesus não menciona que nenhum desses... No Novo Testamento, nenhum desses Tem uma livros, leve, né? Pelo que eu lembro, tem uma leve... de Enoque, eu não sei qual livro fala sobre Enoque, mas não tem. Ficou de fora. É. Mas é muito bom ler. É, assim, Historicamente, para é um ter livro- conhecimento histórico, é muito bom ler. Até na outra turma que eu estava dando aula, isso foi no outro período, eu falei isso, o pessoal falou, tá arriscado neguinho ler e desviar. Para conhecimento histórico, o livro de Macabeus é excelente. Para conhecimento histórico, para você poder entender quando você chega no Novo Testamento, você entender, porque senão fica um espaço vazio, está faltando alguma coisa. E quando você lê o livro de Macabeus, você chega no Novo Testamento, você já encontra um cenário melhor para você se situar, tá? Vamos lá. Os católicos afirmam que a Bíblia evangélica é incompleta e falha por faltarem os livros chamados apócrifos. Os livros apócrifos, ocultos, espúrios, isso é, não puros, são aqueles que não fazem parte do cânon hebraico. A própria Igreja Católica, até o ano de 1546, não os considerava como parte das Escrituras Sagradas. Esses livros eles foram escritos, em sua maioria, durante aquele período de silêncio que a gente vai chamar de interbíblico ou intertestamentário, aquelas páginas em branco da Bíblia, que precederam o nascimento de Jesus, em grego, e o povo judeu nunca os considerou como divinamente inspirados. O Senhor Jesus Cristo e os apóstolos nunca os citaram, apesar de citarem quase todos os livros do Antigo Testamento, mas os apócrifos, ele não faz referência a nenhum desses livros, nem o de Judite, nem o de Macabeus, nenhum desses livros vão entrar, nem Jesus, nem os discípulos vão fazer menção a nada que tem nesses livros. O sacrifício da missa e a transubstanciação. É importante a gente saber isso, de repente não dá tempo da gente falar tudo, mas é importante a gente saber disso para a gente ter noção do que é a ceia que nós praticamos hoje, tá? E como eles entendem esse momento da Eucaristia. O que acontece quando você está ceando e como eles percebem isso. A Igreja Católica ensina que a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e vinho, em memória do sacrifício da cruz. O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é o que se oferece pelas mãos do ministro sobre os nossos altares. Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies. Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro. Toda a igreja participa dos frutos da missa, mas particularmente, primeiro, o sacerdote e aqueles que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Não é assim que acontece na hora da missa? Quem é que participa primeiro? São os sacerdotes. Quem está ali no altar, não é? É o padre, são os seus auxiliares, né? Eles que participam primeiro. Segundo, aqueles
por quem se aplica a missa, e podem ser tanto os vivos como defuntos. Capítulo 5 do Santo Sacrifício da Missa, parágrafo 1º, que as missas são oferecidas, né, pelas almas, né, para aquelas pessoas que morreram. A Igreja Católica, ela faz uma grande confusão com isso. A palavra diz que a Santa Ceia é para ser feita em memória de mim, em memória de mim. Não para fazer o sacrifício de novo. Não é isso, é para você relembrar. Pois o sacrifício foi feito uma única vez. Hebreus 10 vai falar sobre isso. O sacrifício de Jesus é único e deve ser lembrado através da ceia, mas nunca renovado, reeditado. Portanto, é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito. É por isso que a partir da crucificação de Jesus, de lá para cá, nunca mais houve sacrifício. Não há mais necessidade. Foi suficiente, foi perfeito. A gente vai dizer até que ainda que fossem sacrificados 1 milhão de anjos, não seria suficiente para pagar a dívida que era tão grande. Mas quando ele, o Filho de Deus, ele se oferece em sacrifício, isso é suficiente, é o sacrifício perfeito, é o sacrifício máximo. Então não tem mais sacrifício para ser feito, não precisa mais. A missa tenta ser um sacrifício sem derramamento de sangue. Agora, se houvesse transubstanciação, isso é, o pão se transformasse na carne de Jesus e o vinho se transformasse no seu sangue, porque ele também participou da última ceia. Além disso, Jesus teria deixado um ensino absurdo. Haveria na terra milhões de Cristos, vivendo em lugares diversos em santuários feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, lá em 1 Coríntios 11, continua chamando, mesmo depois de ter dado graças pelo pão e pelo vinho, o pão continua sendo chamado de pão e o vinho continua sendo chamado de vinho. O que demonstra que o pão, ele não é transformado em carne. O que isso quer dizer? A Igreja Católica entende que essa transubstanciação é um momento em que, quando você ingere, no caso deles é a hóstia, né? No nosso caso é o pão. Quando eles ingerem a hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. E quando você ingere o suco de uva ou o vinho, ele se transforma no sangue de Cristo. O que é que nós entendemos? Que tanto o pão como o vinho, eles representam o corpo e o sangue de Cristo. Ele não se transforma, ele não passa por um processo químico ali que vai se transformar na carne de Cristo ou no sangue de Cristo. Esse é o entendimento que eles têm, que o corpo se transforma. O momento da missa, o momento da Eucaristia é o momento de transubstanciação, tá? Onde o elemento se transforma. Para a gente não. O elemento representa, ele continua sendo pão, porque o texto bíblico vai dizer isso. O pão e o vinho, eles não se modificam. Eles continuam sendo exatamente aquilo, porque o sacrifício não está sendo refeito, ele está sendo relembrado. Fala aí. E vai um pouquinho mais além na transubstanciação. Fala aí. Na prática, a Igreja Católica só, quando o membro da Igreja ingere a hóstia, ela se transforma em sangue e carne, porque só quem tem acesso ao vinho é o sacerdote. Olha aí. Os membros da Igreja Católica não têm acesso ao vinho ou suco de uva. Eles molham, não é isso? Eles molham a hóstia. Só deles, né? Os membros é só a hóstia. É só a hóstia. E a coisa é tão louca, a coisa é tão assim, os colegas que eu fui católico praticamente muitos anos antes de me converter. E assim, eu lembro quando eu participava do Ministério do Louvor, aí assim, a gente tinha uma salinha à parte, o cofre onde ficava guardado, a hóstia, era o corpo de Cristo que estava ali, que a gente entendia que era ele. E a gente ia rezar ali, diante do Altíssimo. Muito louco o negócio, né? Uma idolatria da hóstia. Porque é o corpo de Cristo, né? Corpo. Então... E quando você recebia a hóstia, eu lembro que eu era adolescente, pré-adolescente,
Não podia ganhar migalhinha no chão, que seria uma heresia tremenda. Não pode mastigar a hoxa, onde está na palavra isso, não pode mastigar o pão. Não pode mastigar a hoxa, que é pecado, e não pode cair um pedacinho, a migalha, né? Mas quem de nós aqui também já não ouviu dizer que não pode mastigar o pão? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Tradição. Não pode mastigar. Tradição, herdado da igreja. Eu era adolescente, eu era da congregacional. Ah, sim, as tradicionais Aí eu já tinha me batizado, aí na hora da ceia, recebeu o pão e tal, pode comer. tradição. Aí eu peguei, para comer, vamos comer, né, gente? Peguei, mastiguei, aí quem estava do meu lado, não faz isso, não pode mastigar, é pecado. Não machucando o corpo de Jesus. É como se estivesse... Se for com ar, não derrete de jeito nenhum. Fica rolando na boca toda a vida. Se for com sem fermento, que nós Chiclete. na nossa igreja, bom, agora tem Esse novo agora. esse novo agora, se não mastigar. Que parece um biscoito, né? Parece um biscoito. Claro. Cara, mas aí a gente vai herdando essas coisas e vai trazendo para o nosso ambiente, entendeu? Não mastiga, é pecado, não mastiga. E aí você fica com aquilo rolando na boca a vida toda, o negócio não desmancha de jeito nenhum, e tá na hora de beber o vinho e o negócio tá na boca ainda. Coisas desse tipo, gente, vamos lá. A confissão auricular, o que é isso? É aquela confissão lá no pé do ouvido do padre, né? Lá no confessionário, não é? Olha aí. A Igreja Católica usa a prática da confissão auricular. A palavra de Deus nos manda confessar os pecados a Ele. E se ofendermos alguém, se pecarmos contra uma pessoa, também a essa pessoa. João 20, 23 diz assim: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Mas como é que a gente tem a cara de pau de, na hora que está orando o Pai Nosso, a gente dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e a gente não perdoou coisa nenhuma? É hipocrisia. Paulo, você está aí, Paulo? Que isso? Quietinho a aula toda, agora que eu te achei? Você falar do aniversário, eu vou dar o texto. Você não falou do aniversário? Não falei nenhuma vez da Universal hoje, né, Paulo? Por isso que ele está quieto. Você falou da igreja católica, pô? Poxa vida, Paulo. Está falando de Jesus, fala de Ah, não. Apesar que o Universal está quase lá com a Igreja Católica, hein? Não é? Sincretismo está igualzinho. Vamos lá. Quando a multidão que ouviu Pedro pregar o primeiro sermão acabou de ouvi-lo, disse: que faremos? Que foi que Pedro respondeu? Façam fila e comentem e contem os seus pecados. Foi isso que ele falou? Quando ele começa a falar, eu já falei sobre isso na última aula, né? Ele começa a falar assim: vocês são culpados. Vocês fizeram parte disso tudo aí, ó. Vocês ajudaram a matar o Cristo, o Filho de Deus. Mas o povo fica doido, mas tem jeito, tem solução, tem esperança. Qual foi a solução? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E se pecarmos depois de já sermos salvos, o que acontece? 1 João 1, de 7 a 9 diz o quê? Quem achou, lê. E 1 João 2, 1 já fica na agulha também para ler. 1 João 1, de 7 a 9. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vai até o 10 ou só do 9? Só até o 9. E o 2, capítulo 2, versículo 1 diz o quê? Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, Ó, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que conhecemos e se guardamos dos seus mandamentos. isso aí. Olha aí. Um versículo da Igreja Católica sobre o confessar, né? Eu lembrei que estava em Tiago, não sabia onde. É Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejamos curados. Tiago 5,16. 16, E aí ela usa isso como um base. dois que a gente. Pelo menos eu lembrava. Como é que é? Repete, por É favor. Tiago 5,16. Como é que é? Confessai, pois, assim, não tem nada a ver com confessar. É. O padre, ele perdoa os seus pecados naturais, mas tem um preço também, tem que a penitenciazinha. É. Mas é fora de contexto esse que eles usam aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O pecado é perdoado para você ficar curado daquela transgressão. Você confessa para os outros, não é só com Deus. Isso É aí. igual o que a senhora falou, né? Você pecou contra alguém. você, Isso aí. Aí você vai lá e